Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim especial. Afinal de contas, está iniciando a temporada das chuvas e junto com ela o plantio da safra brasileira. O produtor está atento às informações, querendo entender o que pode fazer e como se planejar melhor para que ao longo de todo esse período desde o plantio, desenvolvimento até a colheita, ele possa tomar as melhores atitudes aí e evitar problemas de perdas de produção. E como a gente sempre faz aqui no Notícias Agrícolas, ao iniciar uma safra, a gente ouve quem entende. A gente trouxe mais uma vez para vocês Luiz Carlos Molion, climatologista, que está de olho aí no que está acontecendo com o clima, com o tempo, e vai traduzir para a gente quais são as expectativas dele aí para a próxima safra, principalmente em termos do clima. Seja bem-vindo, viu, Molion? Obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado aqui no Notícias Agrícolas e nos ajudar a entender o que vem por aí. Para o produtor é muito importante essa análise, porque a partir dessa análise ele se prepara para fazer os seus cuidados desde o plantio até a colheita aí da sua safra. Afinal de contas, Molion, o que a gente pode esperar em termos de clima, de chuva para essa safra? Algum cuidado especial, algum alerta especial para o produtor que está nos ouvindo agora? E quais regiões são mais críticas ou mais preocupantes, Molion? Oi. Bom, boa tarde para todos os ouvintes, para você, Alex. Boa tarde, Molion. Você, colocando aquele primeiro mapa, é muito importante a gente olhar as condições iniciais, né? Aquele mapa mostra uma cor magenta, quer dizer, um lilás, assim, dominando praticamente todo o país, no seu entorno um cinza claro. Só que esse lilás ou magenta, dominando o país como um todo, ele é uma classificação com relação à chuva, extremamente seco. É um índice de precipitação produzido pelo INMET mensalmente e mostra que a boa parte do país foi classificado como extremamente seco. Significa que nos últimos 6 meses, chuvas abaixo da média, e isso aí prejudica a umidade do solo. Tá? O outro aspecto que eu gostaria de comentar é que está se falando muito em um laninha instalado, né? Inclusive, você colocar aí o segundo slide, ele mostra que a previsão do Instituto Internacional de Pesquisa, Clima e Sociedade, o RI, juntamente com o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, mostra 90% de chance de se ter um laninha agora em setembro, outubro, novembro. Quer dizer, é feito a previsão para cada mês, setembro, para outubro, para novembro, depois faz uma média e coloca essa previsão centrada em outubro. E vocês veem aí, então, nesse gráfico, a previsão por 12 meses, vai até maio, junho, julho, na extrema direita, maio, junho, julho, centrado em junho. Então, vocês veem que a previsão é a barrinha azul, é laninha, e quando chega aí em fevereiro, janeiro, fevereiro, março, passa a predominar a barra cinza, que é neutralidade. Alex, eu discordo dessa previsão. Não é que a água não esteja fria, a água está fria. O problema é que o fenômeno em si, ele é chamado de ENOS, é o Ninho Oscilação Sul. Significa, a oscilação sul é a parte da atmosfera, é o sistema de alta pressão que se estabelece na costa do Peru e do Equador. Então não basta só a água estar fria, a atmosfera tem que se acoplar com essa água fria, e isso não está acontecendo. Portanto, nós não temos um laninha clássico, no sentido de ser um laninha completo. A água está fria, ela influencia os primeiros metros aí acima do oceano, que nós chamamos de camada limite, pode ser 500 metros, 1000 metros, mas não passa disso.
porque não está acontecendo o sistema de alta pressão em cima do Peru, do Equador. Porque se esse sistema de alta pressão tivesse presente, então aí sim ele influenciaria as chuvas no Brasil, com o resultado que nós conhecemos da influência de um laninha clássico, é a redução da chuva no sul e sudeste e excesso de chuva no norte e nordeste. A gente está vendo uma Então, figura nós agora. não podemos utilizar esse conhecimento que nós temos, porque, embora as águas estejam frias, a atmosfera não está acoplada a essas águas frias e, portanto, não vai ser esse laninha que vai afetar a distribuição da chuva no Brasil. Pois é, a gente está vendo uma figura agora, Molhon, que mostra exatamente um retângulo, né, uma faixa recortada ali e aquela faixa azul que indica o resfriamento do oceano ali. Então, como você disse, o resfriamento acontece, no entanto, ele não se conecta com a atmosfera a ponto de criar todos os problemas trazidos pelo Laninha, é isso? Exatamente. Você vê que nesse retângulo, a parte de cima do Equador, que é aquela linha do zero ali, ela está branca ou com algumas pintas amarelas, né? Algumas regiões em amarelo, significa que ou está neutro ou está até um pouquinho acima da média. E, portanto, se fosse uma linha clássica, toda essa região estaria com azul escuro, como está ali naquele centrão ali. Uhum. Na região um pouco mais para frente, fora do retângulo, que pega a chamada região do Ninho 3.4, que é essa previsão que nós vimos antes, que os americanos fazem. É uma confusão, né? Quando eles fazem a previsão, eles fazem para essa região, a 3.4, que pega um pedaço do 3 e um pedaço do 4. Na região do 4, mais do lado esquerdo, do lado da Indonésia, da Austrália, ela está ligeiramente mais frio, realmente. Mas, de novo, não tem a atmosfera acoplada a ela, ou seja, não existe o sistema de alta pressão na costa da América do Sul, na costa oeste da América do Sul, que iria influenciar o Brasil. E que justifique uma mudança do clima, portanto, trazendo as características típicas do Laninha. É isso que você está dizendo. Nós não podemos usar o conhecimento que nós temos, em geral, no Laninha clássico, fica mais seco no sul e sudeste e chove mais no norte e nordeste. Nós não podemos usar esse tipo de conhecimento numa situação como essa, que, na verdade, ele é água fria, mas não tem o acoplamento da atmosfera, portanto, não transmite. O que transmite o efeito da água fria é exatamente o sistema de alta pressão. E como ele está ausente, então nós não podemos usar esse conhecimento. Aí o que vai predominar são as frentes frias, que vêm do sul do país, né? Uhum. E também a influência do hemisfério norte. E agora, à medida que passa para o outono, depois da manhã, no dia 22, o Sol cruza o Equador, vindo para o hemisfério sul, e vai começar a aquecer fortemente o continente sul-americano. E o continente norte-americano e o hemisfério norte como um todo vai começar a se esfriar. Então vai haver a predominância das frentes e deve ser igual o ano passado, em que essas frentes já começaram a chegar até a região equatorial. Quer dizer, elas varrem os Estados Unidos todinho, passam pelo Caribe, pelas Antilhas e chegam até a região equatorial, influenciando a chuva no norte da América do Sul, primeiramente, e depois na costa norte do Brasil. E isso nós vamos começar a observar enquanto toda a parte central do Brasil ainda fica debaixo do sistema de alta pressão
esse sistema que predomina normalmente de abril até setembro, e faz com que esses meses, principalmente no centro-oeste, sejam os mais secos do ano. Esse sistema de alta pressão, ele inibe a formação de nuvens e chuva. E ele está persistente. Então, ele vai persistir por mais alguns dias. Então, você passando para o primeiro mapa... Deixa eu só tirar uma curiosidade aqui. Esse círculo, Molion, que está ali no Atlântico, o que significa isso? Ah, esqueci de mencionar esse círculo. Esse círculo mostra algumas manchas amarelas dentro dele e mostra também que a costa norte da América do Sul está em amarelinho. Significa que as águas do Atlântico estão um pouco mais quentes do normal. E isso é bom porque um oceano um pouco mais quente evapora mais e os ventos alísios que sopram da África em direção ao continente sul-americano vão transportar um pouco mais de umidade do que o normal, provavelmente, que deve acontecer, se o Oceano Atlântico permanecer um pouco mais quente. Então, nesse caso, é muito bom, principalmente para a parte norte e nordeste, ao longo da costa, principalmente, em que recebe esses ventos com um pouco mais de umidade. Com isso, pode ter chuvas acima do normal. Então, é isso o significado desse círculo aí, chamando a atenção para que o Atlântico está ou neutro ou, em muitas áreas, ligeiramente aquecido, né? Muito bem. Também você vê nesse mapa, da região do Japão e no Pacífico noroeste, né? Pega o mar do Japão, o mar da China, você vê que as águas estão mais aquecidas. Isso favorece, nessa época do ano, a formação de furacões, que no caso lá eles chamam de tufão. O fenômeno atmosférico é o mesmo. Ele muda de nome dependendo do oceano que você vai. É furacão no Atlântico, tufão no Pacífico e ciclone tropical no Oceano Índico. Mas todos eles são os mesmos, são o mesmo fenômeno. E isso pode causar, então, chuvas torrenciais nas províncias chinesas ao longo da costa, que são as que produzem mais, né? Porque o restante da China é praticamente um deserto. E são as províncias da costa que produzem mais. E a água, estando mais aquecida, favorece a formação de uma frequência maior de tufões. E excesso de água, você sabe que também é ruim para a agricultura, né? Pois é, verdade. Bom, vamos adiante, e você tinha pedido para a gente mostrar o próximo mapa. Vamos lá, que é o de anomalias de precipitação entre julho e setembro, Molion. Isso. Então vê que a maior parte do Brasil está verde, né? E o Nordeste branco. Sim, sim. O Nordeste branco significa que está na média. E o verde, na sua maior parte, representa, então, chuvas abaixo do normal, de acordo com aquela escalinha de cores que aparece ali à direita. Então, isso significa que nós tivemos um sistema de alta pressão dominando praticamente todo o país. Como disse, o sistema de alta pressão ele é caracterizado por um movimento de ar seco, desce seco em cima da região. Cria uma inversão térmica e essa inversão térmica ela inibe a formação e crescimento de nuvens. Dependendo da região, pode ser mais severa ou menos severa. O que nós notamos num estudo que nós fizemos há uns tempos atrás é que esse tipo de sistema ele predominava mais tempo durante o período que foi frio, durante o período de 1946 a 1975. O sistema de alta pressão ele predominava, inclusive
durante boa parte de outubro. No período quente de 76 a 2005, esse sistema de alta pressão, já em setembro, ele já começava a ir para cima do Atlântico, se afastava do continente, saía de cima do continente sul-americano, no caso, do Brasil. Uhum. Mas naquele período em que foi mais frio, na década de 60 até a metade da década de 75, esse sistema de alta pressão era persistente. Então ele ficava mais tempo em cima, da ordem aí de uns 40, 45 dias. Significa que se o Sol cruza o Equador agora no dia 22 de setembro, provavelmente esse sistema de alta pressão só vai sair no final de outubro, ou na segunda, depois do dia 20 de outubro, porque o Sol vai ter que aquecer o continente fortemente para expulsar ou destruir esse sistema de alta pressão, que, como disse, está associado a movimentos de ar seco descendo sobre a região. Então, nesse período, agora, o próximo, dá para ver bem ainda a predominância, outubro a dezembro. Estamos vendo já o mapa. Você vê, Alex, que mais ou menos a 55 graus oeste de longitude, que coincide com o divisor de águas do rio Araguaia, para leste, em direção ao Atlântico, aparece a coloração amarelo, vermelha, verde. Sim, estamos vendo aqui. Chuvas abaixo da média. E para oeste, em direção à cordilheira, aparecem umas manchas azuis e lilás, indicando chuvas acima da média. Uhum. Então, na minha interpretação, nós teríamos esse período de outubro a dezembro, chuvas boas, particularmente no Mato Grosso, né? E em cima da Bolívia e parte do Mato Grosso do Sul, onde aparece as regiões em branco e azul. E no leste dessa região aí, como disse, a partir do rio Araguaia, em direção a leste, com exceção do litoral, teríamos então uma redução de chuva ainda devido à predominância desse sistema de alta pressão. Agora, não quer dizer que não vai chover. É isso que eu ia perguntar, Molhon. O que significa isso na prática? A gente pode ter prejuízo para as lavouras em desenvolvimento nessas regiões aí? Na prática significa o seguinte, que as chuvas que vão cair vão ser chamadas, são chuvas, como nós dizemos, de origem convectiva. São aquelas chuvas que se formam devido ao aquecimento solar. Então, forma-se uma célula, uma termal, como se diz, né? O ar quente vai subindo, consegue furar a inversão de temperatura provocada pelo sistema de alta pressão, e aí a nuvem se desenvolve, mas ela é muito localizada. Ela pode ser desastrosa, claro, pode ser desastrosa. Se tiver uma nuvem aí, digamos, com um cumulonimbus com 50 km de base equivalente, de diâmetro equivalente à base dele, e o topo dela chegar a 15, 16 km de altura, ela pode até produzir granizo, né? Então ela pode ser violenta, mas vão ser chuvas isoladas, não vão ser chuvas contínuas que normalmente estão associadas com a passagem das frentes frias. Então o que a gente espera é isso, que finalzinho de setembro, essa região aí, do centro-leste, nós tenhamos então ainda um período de transição, um atraso na estação chuvosa. Pelo que indica esse mapa aqui, as chuvas devem ficar, as frentes frias devem ficar paradas em cima do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e subir ao longo da cordilheira, do lado esquerdo do mapa, né? E a preocupação então é que
não são chuvas contínuas. Como nós mostramos naquele primeiro mapa, praticamente toda essa região estava com condições classificadas como extremamente seca, portanto, com baixa umidade no solo. Então, a gente aconselha que espere um pouco essas primeiras chuvas irem caindo, que não vão ser chuvas contínuas, como eu disse, para ter um pouco de umidade no solo. E talvez nessa região aí, que compreende parte de Minas Gerais, os estados de Goiás, do Tocantins, o sul do Mato Grosso, principalmente, o sul do Maranhão, principalmente, tá? E parte do sudeste do Pará, e espere um pouquinho para essas primeiras chuvas poderem recompor um pouco da umidade no solo. E talvez seria adequado plantar no final de outubro, início de novembro. Tá, então essas primeiras chuvas que estão mostrando aí nos mapas para os próximos dias até o final do mês de setembro podem ser que não tenham continuidade, é isso, Molhon? Não, o problema da descontinuidade está mais ligado à região sul, né? O Rio Grande do Sul até o Paraná. Tá. E pode ter, já principalmente o sul do Rio Grande do Sul, pode ter uma redução de chuva, o sul do Rio Grande do Sul, pode ter uma redução de chuva já em novembro, e isso persistir, sendo que em janeiro e fevereiro persistiria essa redução de chuva, e esses meses é que são críticos, porque o Sol está na sua posição mais extrema ao sul, no dia 22 de dezembro. E as temperaturas, então, em janeiro e fevereiro, são temperaturas altas, né? Então, pelo que eu vejo aqui, nós teríamos chuvas agora, no caso do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, chuvas agora em setembro e outubro. Depois já começa a subir um pouquinho mais essa chuva. Aí o sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai e o Paraguai também, norte da Argentina, que é grande produtor de soja, teria um período mais seco, né? E se estenderia, teria uma parada agora em novembro, uma redução em novembro, sul do Rio Grande do Sul, persistindo, e depois em janeiro e fevereiro, essa redução de chuva se estenderia para todo o sudeste, desde o Rio Grande do Sul até o sul do estado de São Paulo. Então, para essas regiões, deve ficar bastante crítico. No restante do país, se você colocar o próximo mapa, janeiro a março, ok. Aí você vê que já aparece praticamente todo o país em azul e lilás, né? Significa que então teríamos as chuvas até acima do normal nessas regiões. Enquanto você olha do Paraná para baixo, aparece no amarelo, e mais ao oeste, na fronteira com o Paraguai, aparece já um tom de laranja. Você olhar na escalinha ao lado, você vê que laranja significa uma redução de 60 a 70 milímetros por mês. Como nós estamos falando no trimestre, nós estamos falando em uma redução de 200 milímetros, que passa a ser crítico, né? Nesse período aí, com uma redução possivelmente superior, nesse caso do Rio Grande do Sul, uma redução superior a 30% da chuva, né? Ô Molhon, em termos de estratégia, então, de plantio, olhando os mapas que você trouxe para a gente, de maneira geral, a gente poderia dizer,
Cuidado com o início do plantio, principalmente para aquela faixa leste ali do mapa que você acentuou. Se você puder atrasar o plantio para final de outubro é melhor. E para o sul do Brasil, antecipe o plantio, porque lá em janeiro ou final de dezembro que seja, vai começar a secar. É essa a orientação de maneira geral? Você captou bem, Alex. É isso aí mesmo. Tem que aproveitar agora, no caso do extremo sul, Rio Grande do Sul, e plantar o mais rápido possível, né? Para aproveitar essas chuvas ainda de outubro, o desenvolvimento da planta, que aí depois a chuva vai escasseando e vamos ter um período assim de redução, não é só de redução de chuva, mas é o fato que o sol estando em cima da região, as temperaturas são mais elevadas e isso causa mais estresse na planta, né? Então, para o sul do país seria interessante que o pessoal já estivesse pronto para colher já em janeiro. Enquanto do centro-leste, do Araguaia até o Atlântico, seria interessante eles esperarem, né? O final de outubro e só plantar no início de novembro, porque aí as chuvas vão, ao contrário, as chuvas vão começar com chuvas esparsas, isoladas, em outubro, e depois vai melhorando novembro, dezembro, e chegando então com um excesso de chuva em janeiro, fevereiro e março, como mostra o mapa de janeiro a março. Boa. Quanto ao oeste do Araguaia, que pega essencialmente o estado do Mato Grosso e Rondônia, né? Isso aí pode plantar a partir de agora. Né? Não vai ter problema, né, Mulhão? Não vai ter problema nenhum. Inclusive, eles têm que plantar o mais rápido possível agora para poder colher também mais rapidamente e poder plantar a safrinha. Então, são todos aficionados por safrinha. É bem verdade que se colher em janeiro, por exemplo, já vai estar sujeito a ter muita chuva. E propriedades que têm solo com um percentual de argila muito grande podem ter dificuldade em colocar a máquina em campo para colher. Para fazer a colheita. Em solos mais arenosos, mais drenados, aí não vai ter tanto problema. Daí tem mais um mapinha, Molhão, que é do período de desenvolvimento da safrinha. Vamos ver ele também, que vai de abril a junho, né? Isso, de novo, agora praticamente o país todo sem problemas, né? Porque, com exceção ali, talvez, daquela regiãozinha da fronteira com o Paraguai, que poderia estar um pouco mais seco, e o litoral baiano, né, desde o Recôncavo, no litoral, a costa leste, desde o Recôncavo baiano até o norte do Espírito Santo, sul do Espírito Santo, que aparece numa cor verde, indicando uma redução de chuva nesse período de abril a junho. Mas o restante do país não vai ter grandes problemas. Então, no caso de quem planta safrinha, acho que esse ano, se plantar, principalmente no caso do Mato Grosso, se plantar agora, colhe e vai ter uma situação relativamente boa, começando a escassear a chuva em maio, e aí certamente em junho praticamente não chove nada, né? Então há as chuvas ainda boas em abril, e depois maio já começa a chover menos, é um pouco abaixo da média, e depois junho entra na média. Tá? Então, muito basicamente bom. É isso que eu estou vendo. Muito bom. Vamos voltar lá para o Molhon, só para ele poder passar, então, o recado final aí para o pessoal. Volta a imagem do Molhon, por favor, aí. Molhon, como é que a gente pode encerrar essa entrevista? Qual é a sua dica, enfim? O que você
pontua aí de importante que o produtor tem que entender de tudo isso que você falou, para que de fato ele possa driblar aí os piores momentos do clima, enfim, possa ter uma safra pelo menos ok aí, sem grandes problemas, Molhon? A minha preocupação para os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é esse veranico de janeiro e fevereiro. Tá. Né? Porque, como disse, o sol está em cima e reduzindo a chuva, uma carga de radiação maior, estressa mais a planta. Então tem que dar um jeito de procurar colher antes desse período. No caso do Mato Grosso, ou seja, toda a região a oeste do Araguaia, em direção à cordilheira, não vejo grandes problemas. Pode começar a plantar agora e se preparar para ter uma safrinha boa também. E com relação à parte leste do Araguaia em direção ao Atlântico, tomar cuidado, esperar um pouco para plantar, possivelmente lá no início de novembro, porque aí a partir de novembro as chuvas já começam a se firmar melhor, né? Do que em outubro, e como eu tenho dito, vai haver um atraso na passagem das frentes frias. No caso da região norte, a costa norte, em princípio, não terá problemas. Em geral, eles plantam mais tarde. Uhum. Então, teríamos chuvas abaixo da média em outubro e novembro. E começa a chover, então, a partir de dezembro, assim, acoplado com o que está acontecendo no hemisfério norte. Né? A tendência é, no inverno, no hemisfério norte, ser também um inverno rigoroso. Então, as massas de ar polar, elas vão passar pelos Estados Unidos, vão passar pelo Caribe e chegar até a costa norte. E no inverno americano, de dezembro até março, mas, digamos assim, a parte central do inverno, de dezembro até fevereiro, então pode se preparar para muita chuva na costa norte do Brasil, sendo influenciada por esses sistemas, essas frentes frias que vão passar pelos Estados Unidos. Elas chegam até a costa norte, produzem um abaixamento de pressão e as frentes frias do hemisfério sul, então passam rapidinho pelo Brasil e chegam até lá. Como eu disse, o inverno deve ser rigoroso, a Europa vai ter um problema sério, porque ela está com a matriz energética toda atrapalhada, em face da dependência do gás da Rússia, né? E nesse conflito na Ucrânia com a Rússia está ela restringindo, está, né? como é que é? Restringindo o acesso a... Isso, está só com 20%, mas existe a ameaça de cortar o gás todo, né? E você vê que é uma coisa que não aparece muito na mídia, Alex, é que a Alemanha está destruindo as suas florestas centenárias, porque o próprio governo alemão, que estava com 50% de dependência no gás da Rússia, está sugerindo aos cidadãos que coletem lenha, coletem lenha para se aquecer no inverno. Quer dizer, você vê a ponto que chegou a situação de um mau planejamento, no caso da Alemanha, da sua matriz energética, dependendo só de solar e eólica. Uhum. No último relatório alemão, eólica só rodou 16% do tempo. E solar, durante o inverno, eles não têm sol. Então, ficam totalmente na dependência do gás da Rússia.
E isso é a Alemanha 50%, a Itália 40%, a França, embora tenha 72% de nuclear, mas tem várias usinas paradas para a manutenção, estava com 25% na dependência do gás da Rússia. Então nós vamos acompanhar e esse desdobramento, um inverno rigoroso, que deve, no caso dos Estados Unidos, esticar um pouco e manter o solo congelado por mais umas 2 semanas, atrasando o plantio deles. A Europa, então, é totalmente desarticulada, e a China também deve passar por um inverno rigoroso. E nesse final aqui, em setembro e outubro, devido ao fato, como mostrei, que os oceanos, o Pacífico Nordeste está mais aquecido, né? O Noroeste, Pacífico Noroeste está mais aquecido, então tem uma frequência maior de tufões que podem causar desastres lá na região. De tal forma que o que eu diria, como mensagem final, é que o produtor rural tem que trabalhar, porque está chegando as condições em que o mundo vai essencialmente depender do Brasil, né? Com uma frequência maior de quebra de safra, no caso dos Estados Unidos, são em média, 380 milhões de toneladas de milho e 120 milhões de soja. Então são 500 milhões de toneladas. E para cada 1% de quebra que tiver na produção americana, significa 5 milhões de toneladas de milho e soja fora do mercado internacional. Então o produtor brasileiro tem que aproveitar essa oportunidade, produzir mais, e os preços, na minha opinião, os preços vão estar em alta, e certamente a recompensa pelo esforço em plantar vai ser bastante boa, Alex. Muito bom. Meu amigo Molion, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco mais como vai ser o clima a partir de agora. Daqui a pouquinho daqui a 2 dias, começa a primavera, estação das chuvas, o verão também aí trazendo aí as suas condições para o desenvolvimento das lavouras, e os alertas do Molion são muito importantes, principalmente para o seu planejamento aí nesse início de plantio. Um grande abraço para você, Molion. Volte sempre, é sempre bom te ouvir. Obrigado, Alex, pela oportunidade, e é uma satisfação estar colaborando com vocês, porque eu sei que o canal de vocês chega a muita gente e, como você disse, o planejamento é de extrema importância para se aproveitar esses momentos que vão ser mais frequentes. São momentos ímpares em que o produtor brasileiro vai ter a oportunidade de dominar mais o comércio internacional, o agronegócio internacional. É isso aí. Um abraço e uma boa tarde para todos. Valeu, Molion. Um abraço para você. Tá aí Luiz Carlos Molion, climatologista, aqui com a gente, traçando, portanto, as expectativas dele em relação ao clima ao longo da safra. 3 alertas importantes, portanto, faixa centro-leste do país, calma para iniciar o plantio, pode ser que essa chuva que está sendo prevista aí não seja suficiente, não tenha continuidade, então fique atento aí à possibilidade de iniciar o plantio mais adiante, segundo relatou o Molion. Para o sul do Brasil, ao contrário, antecipe o que der, porque o problema vai ser a partir de final de dezembro e nos primeiros 3 meses do ano. Daí sim pode haver uma restrição, uma diminuição significativa das chuvas, o chamado veranico, que pode atingir as lavouras em momentos importantes do desenvolvimento. E a faixa oeste do mapa, onde está ali basicamente Rondônia e o próprio Mato Grosso, e parte ali do Mato Grosso do Sul, essas regiões estão mais tranquilas para iniciar o plantio já a partir de agora, pelo menos nesse levantamento, nessa perspectiva aí do Luiz Carlos Molion, tá certo? A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, na sequência tem mais informações para você.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.